Nicola, existe algo sobre Yuri fora por 3 meses? Boa pergunta, Miquel. Hoje o GE ouviu um especialista que falou que o Yuri pode voltar só daqui a 3 meses. Seriam 8 semanas só de repouso absoluto para depois ele começar a fazer todos os trabalhos. No Corinthians, a informação é outra. O Corinthians trabalha hoje com a ideia de que o Yuri vai ficar 1 mês e meio fora. E o Corinthians se baseia nas recuperações do Gustavo Henrique e do Hugo para cravar essa data, tá? O Gustavo Henrique voltou com 1 mês e 2 semanas, 1 mês e meio. O Hugo está terminando o primeiro mês pós-cirurgia de hernia inguinal, todos os 3 tiveram de passar pela mesma cirurgia, e ele começa a fazer agora os trabalhos em campo, tá? Com 1 mês, e não com 8 semanas, como disse o médico especialista ouvido pelo GE. Então, nesse momento, o Corinthians trabalha com essa ideia de recuperação em 1 mês e meio. Danilo Ribeiro, Nicola, fala da rasteira de forma legal que o Bahia deu no Timão, levando a joia da base por 14 milhões, como os tempos mudam, hein? Antes os times do eixo faziam isso com os times do Nordeste, boa observação. O torcedor corintiano tá bravo, a diretoria do Corinthians anunciou rompimento de relações com o Bahia e com o Grupo City. Cara, não há nada ilegal. A gente pode discutir se é ético, se é bacana, se isso não abre brechas para uma série de outros movimentos, mas o Bahia se aproveitou de uma multa de 14 milhões de reais do Cauê Furquim para contratar esse atacante de 16 anos de idade que é tratado dentro do Corinthians, ou era, né, como a maior joia da base. A verdade é que o Corinthians vacilou quando promoveu esse menino para o time profissional, permitiu que ele, por exemplo, se sentasse no banco de reservas em jogos do time de cima e fosse a seleção antes da renovação do contrato, ou pelo menos do aumento salarial. Só para vocês entenderem, quase todos os casos no futebol brasileiro, a multa rescisória no Brasil é calculada pelo salário vezes 2 mil. O Cauê Furquim ganhava 7 mil reais por mês, ou seja, multiplicado por 2 mil, a multa rescisória dele era de 14 milhões de reais. Recentemente, no jogo no Parque São Jorge, esse menino arrebentou no jogo contra o Bahia. Fez gol, sofreu pênalti, deu assistência, enfim, e a partir dali optou-se pela contratação desse atleta. O Danilo destaca um ponto importante, uma mudança de cenário, né? Em outros tempos, era o Corinthians quem ia buscar o jogador da base do Bahia. Nicola, e esse caso do Furquim? O Corinthians não vacilou ao não proteger seu ativo com multa alta? Sim, você está coberto de razão, Manuel. É assim, você tem alguém que ganha 7 mil reais por mês no Sub-17, tá ok. Continua ganhando 7 mil reais no Sub-20, beleza. O cara começa a treinar no profissional, o cara é convocado para a seleção, você chama ele e renova o contrato dele. Não precisa renovar, mas aumenta o salário dele para aumentar a multa rescisória. O salário dele era de 7 mil. Se você aumenta o salário para 20 mil, a multa passa a ser de 40 milhões de reais. Duvido que o Bahia fosse depositar os 40 milhões de reais. Então, a verdade, por mais que o Corinthians reclame, proteste, ameace levar o caso do Bahia na FIFA, o grande culpado, na minha opinião, é o Corinthians, tá bom? O Bahia foi ético? Podemos discutir. Foi legal? Não, não foi. Mas o futebol permite isso. E a verdade é que o Corinthians acabou vacilando, tá bom? Do Matheus Cavalcante. E esse $1 bi no Corinthians sai ou só blefe? Vamos lá. Um cara chamado André, conselheiro do Corinthians e já candidato à presidência, em eleição ainda sem data marcada, afirmou que tem R$1 bilhão de um fundo de investimento para colocar no Corinthians. Essa grana viria para a compra dos name rights do centro de treinamento, para a compra de name rights do estádio e para patrocinador master. Cara, eu não conheço o tal do André, tá? Vou até depois tentar ouvi-lo, colocá-lo no ar para vocês tirarem as próprias impressões. Mas a primeira impressão que eu tenho é de que trata-se de um grande blefe. Acho uma maluquice alguém dizer que vai colocar que vai trazer $1 bilhão. Se fosse $1 bilhão, já seria uma baita grana. $1 bilhão são 5 bilhões de reais. 5 bilhões e 200, 5 bilhões e 300. Qual é a lógica disso? Qual é a lógica disso? Enfim, mas aí acredita quem quer também. Eu só lamento que o Corinthians viva assim, se arrastando e se enrolando com gente assim. Sobre o Caio César, jogador que foi pretendido há coisa de 10 dias pelo Corinthians, o Corinthians esbarrou na capacidade financeira. Hora de falar sobre o Corinthians, assunto sério, o Timão pode perder pontos no Campeonato Brasileiro caso sofra novo transfer ban. Vale a lembrança de que na última terça-feira a FIFA puniu o Corinthians com a proibição de inscrição de atletas até o pagamento de 33 milhões de reais ao Santos Laguna pela compra de Félix Torres. O Corinthians comprou o zagueiro equatoriano, mas não pagou. Há ainda outras 2 condenações para acontecerem a qualquer momento. Os julgamentos, inclusive, na Corte Arbitral do Esporte já aconteceram.
uma dívida de 23 milhões de reais com o Tadieres pela compra do Rodrigo Garro e uma dívida de 40 milhões de reais do Timão para com o meio atacante paraguaio Matias Rojas. Se essas punições acontecerem antes de o Corinthians fazer a quitação da grana com o Santos Laguna, o Timão pode perder pontos no Campeonato Brasileiro e essa nem seria uma novidade por aqui. Vale a lembrança de que o Cruzeiro, quando jogava a Série B em 2020, chegou a perder 6 pontos. O campeonato começou com o Cruzeiro negativado em 6 pontos por causa de uma dívida pequena até, de 13 milhões de reais que o clube tinha para com o Al-Wahda, por conta de um empréstimo não pago referente ao volante Denilson. Só para completar, em relação ao Corinthians, contar que o presidente Osmar Stabile tem tentado levantar como parceiros, eventualmente investidores e patrocinadores, esses 33 milhões de reais para quitar o mais rápido possível essa punição relacionada ao Santos Laguna. Só para completar em relação ao Timão, contei para vocês no vídeo do início da tarde dessa quarta-feira, melhor, dessa quinta-feira, que o Corinthians perdeu uma das suas maiores, se não a maior promessa das categorias de base. Trata-se de Cauã Furquim, atacante de 17 anos de idade, melhor, 16 anos de idade, que negociou com o Bahia. O Bahia pagou uma multa de 14 milhões de reais. O pessoal do Corinthians está revoltado com o comportamento do Bahia, inclusive divulgou-se uma nota afirmando que o Corinthians rompeu com o Bahia e o Grupo City. Antes da divulgação dessa nota, o Nenê do Posto, que é o diretor de futebol da base do Corinthians, já havia afirmado, abre aspas, ele tinha um dos maiores salários do Sub-17 e em mais 2 anos e meio de contrato pela frente. Foram oportunistas. Chamamos para aumentar o salário e eles só nos enrolaram, fecha aspas, Cauã Furquim, que ganhava 7 mil reais por mês por conta desse salário baixo, multiplicado por 2 mil, multa de 14 milhões de reais, o Bahia pagou a multa e vai ficar com o jogador. E você, o que pensa sobre tudo isso? Esquece de usar o espaço para comentário, para opinar sobre o que quiser, deixa seu like, compartilhe o vídeo. Bora falar agora sobre o Corinthians, pressão nunca antes vista pela demissão de Fabinho Soldado. O diretor executivo de futebol virou alvo de várias campanhas internas. De aliados, opositores, todo mundo pedindo a dispensa do Fabinho Soldado. São vários os motivos. O maior deles, vários dos aliados do presidente Osmar Stabile enxergam o Fabinho como alguém do Augusto Melo. Afinal de contas, foi o ex-presidente quem contratou e inventou o Fabinho Soldado como diretor executivo de futebol. Além disso, pesa contra o Fabinho uma série de contratações avaliadas como equivocadas. O contrato de quase 6 milhões de reais por mês que o Corinthians paga a Memphis Depay também pegou mal para o diretor executivo de futebol, algo como alguém, como o Fabinho, permitiu que fosse feito um contrato tão alto quanto esse. Só para completar, também há uma percepção de que o Fabinho não tem a liderança necessária para eventualmente punir jogadores. O cara fez alguma coisa errada, o Fabinho não tem o traquejo para chegar e aplicar uma multa ou dar uma dura pesada, até por isso alguns atos de indisciplina têm sido vistos. Posso assegurar que Osmar Stabile não demitirá o Fabinho Soldado antes da eleição. Ele entende que há necessidade de esperar para a definição do próximo presidente do Corinthians. Vale a lembrança de que no último sábado o presidente afastado, o Augusto Melo, foi alvo de um impeachment, está fora do clube. E nos próximos dias, Romeu Tuma Júnior, presidente do Conselho Deliberativo, fará uma convocação para o Conselho Deliberativo em que será escolhido o novo presidente. Osmar Stabile será o candidato da situação. Posso assegurar que Antônio Roque Cittadini quer se lançar como candidato de oposição. Tem também André Castro, que é menos conhecido na política corintiana, mas assegura ter 5 bilhões e meio de reais de parceiros para investir. Esse dinheiro viria de um memorando de intenções que já foi assinado com um fundo de investimentos internacional. Esse fundo estaria disposto a fazer um acordo pelos name rights da Arena, name rights do centro de treinamento e uniforme alvinegro. Bora falar agora sobre o Corinthians. Já dá para dizer que o transfer ban imposto pela FIFA nessa terça-feira causou o primeiro impacto negativo. O Corinthians foi avisado pelos representantes de Ricardo Esgaio, lateral direito português de 32 anos de idade, que não há mais negociação. O Esgaio não pretende esperar que o Corinthians consiga reaver a condição de inscrição de atletas. Hoje ele está punido de inscrever jogadores por conta de uma dívida que tem com o Santos Laguna referente à compra de Félix Torres. Dívida de 33 milhões de reais, isso significa que o transfer ban ou impedimento
para registro de novos atletas só cai assim que o Corinthians fizer esse pagamento e não há prazo nem previsão de quitação dessa dívida. O Corinthians enfrenta enormes dificuldades financeiras. O ex-gaio tem pressa para definir seu futuro, ele até cogita a rescisão de contrato de forma amigável com o Sporting, mas preferiria solucionar essa questão o mais rápido possível. A tendência é que ele continue no Sporting ou vá jogar numa equipe grega. Corinthians que apresentou nessa quarta-feira o Vitinho. O atacante deixou claro que está há mais de 2 meses sem jogar e não pode acelerar o processo de retorno sob o risco de se contundir. Existe uma tendência, uma necessidade do técnico Dorival Júnior de escalar o Vitinho para sábado, confronto contra o Bahia no Campeonato Brasileiro Neoquímica Arena, até porque o Romero está suspenso. O Corinthians também já não tem Yuri Alberto e Memphis Depay, mas o Vitinho deu a entender nessa entrevista coletiva que ainda vai precisar de mais algum tempo para se colocar à disposição. Quero fechar esse vídeo para falar sobre a situação caótica do Corinthians na FIFA. Você sabe que nessa terça-feira o Timão tomou um transfer ban, que vai impedi-lo de inscrever atletas enquanto não regularizar uma dívida de 33 milhões de reais com o Santos Laguna pela compra de Félix Torres. Mas, na verdade, a dívida do Corinthians na FIFA já ultrapassa 100 milhões de reais. É que o Timão será condenado nos próximos dias em relação a mais 2 processos. 40 milhões e 400 mil em relação ao Matias Rojas, 23 milhões e 300 mil em relação ao Tadjeres por conta da compra de Rodrigo Garro, que também não foi paga. Esses 2 casos já foram julgados pela Corte Arbitral do Esporte. A FIFA condenou o Corinthians nos 2 casos, o Corinthians recorreu à Corte Arbitral do Esporte e tanto o caso do Matias Rojas quanto o caso do Garro foram julgados antes mesmo da audiência realizada na Corte Arbitral do Esporte pelo Félix Torres. As audiências do Rojas no dia 29, do Garro no dia 30 de abril, a do Félix Torres em 7 de maio. Isso significa que a qualquer momento a Corte Arbitral do Esporte deve sacramentar as punições ao Corinthians, aumentando a dívida do Timão na FIFA, que hoje é de apenas entre aspas, 33 milhões de reais para mais de 90 milhões de reais, 96 milhões para ser mais preciso. Só que o Corinthians ainda deve mais 6 milhões e 800 mil reais ao Shakhtar Donetsk pelos empréstimos não pagos de Maicon. O clube ucraniano procurou a FIFA, já conseguiu a condenação do Corinthians, ainda falta um julgamento na Corte Arbitral do Esporte. É questão de tempo para que o Corinthians esteja punido, somando os 33 milhões do Félix Torres, os 40 milhões do Matias Rojas, os 23 milhões do Rodrigo Garro e mais quase 7 milhões do Maicon, em mais de 100 milhões de reais. A enorme dificuldade com o fluxo de caixa para pagamento de contas normais. Imagina para buscar mais 100 milhões de reais no mercado. Essa é a dura realidade corintiana. Queria que você usasse o espaço para comentário para registrar sua opinião sobre o tema. Pedir para você deixar like e se inscrever no canal. Bora fechar esse vídeo para repercutir uma informação dessa terça-feira publicada por Lauro Jardim, do jornal O Globo. O jornalista afirma que o Corinthians vai se tornar o clube que mais recebe dinheiro com direitos de transmissão do Brasil, graças a um acordo da LFU, a Liga Forte União, que acertou a renovação dos seus contratos com a Record e com a Cazé TV. Vou ler para vocês um trecho dessa matéria. A LFU renovou com as duas emissoras por mais 2 anos até 2029. Com a renovação, os valores totais dos contratos, incluindo Amazon e Globo, chegarão a 2 bilhões e 200 milhões de reais em 2029 para serem divididos entre os 11 clubes que estão no bloco da Série A. Esse montante representa o dobro da receita de direitos de transmissão dos clubes da LFO na comparação com 2024. A quantia também é aproximadamente 500 milhões de reais, superior aos que os clubes da Libra, que é a concorrente da LFU, vão receber em 2029, ou seja, uma diferença de 500 milhões de reais. A partir deste ano, o Corinthians passa a ser o clube que mais recebe dinheiro com direitos de TV e deve se manter no topo até 2029, ano em que o Timão deve receber 300 milhões de reais. Os acordos com Record e Cazé TV eram de 3 anos e agora passam a ser de 5, a exemplo dos contratos com Amazon e Globo. Enquanto o Corinthians passa a ser o clube que mais arrecada, o Flamengo não se cansa de reclamar por ter perdido um caminhão de dinheiro na renovação dos seus contratos. O presidente atual BAP reclama demais do seu antecessor Rodolfo Landim por conta da perda de cerca de 100 milhões de reais por ano. E você, o que pensa sobre tudo que eu contei? Não esquece de usar o espaço para comentário. Também deixa seu like, se inscreve no canal. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians.
Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.